A UFRN pediu um artigo de opinião e queria saber de você se o programa eleitoral ele determinava o voto ou não, né, do eleitor. Estou lembrando isso para você, para que você possa rever e entender melhor o que é que eu quero para ilustrar aquela ideia da incompletude argumentativa. Então, veja bem, façamos um artigo e nesse artigo você vai manifestar sua opinião se o programa eleitoral ele determina o voto ou não do eleitor. Né? Você poderia dizer que determina em parte ou não determina. Você poderia dizer que determina totalmente ou não. Né? Então, havia essa possibilidade do em parte. Determina ou não, em parte ou totalmente. Vamos dar uma lida mais uma vez nesse slide e você vai perceber qual é a minha opinião. Olha só, a propaganda eleitoral gratuita não determina totalmente. Se não determina totalmente, determina em parte a intenção do voto do eleitor. Uma vez que o tempo de exposição do candidato é insuficiente para se ter um conhecimento aprofundado sobre os seus dados pessoais e credibilidade de suas propostas. Esse parágrafo, ele está com aquele problema que eu discuti com vocês. Incompleto. Incompleto. Veja, o que é que vai acontecer agora? Né? A partir do momento em que eu acrescento uma informação, eu estou dando mais força ao meu argumento. Eu estou dando mais uma reflexão mais adequada no meu argumento. Veja como vai ficar agora, né, a informação. Aí no nosso slide. Ó, a propaganda eleitoral gratuita não determina totalmente a intenção do voto do eleitor, uma vez que o tempo de exposição do candidato é insuficiente para se ter um conhecimento aprofundado sobre os seus dados pessoais e a credibilidade de suas propostas. Vou complementar. Tal fato, veja o elemento coesivo, aconteceu com o candidato a prefeito de Natal, Dário Barbosa, do PSTU. Veja, eu já faço um acréscimo de informação. Eu já tento, com o exemplo, provar o que eu estou dizendo. Vamos melhorar. Ó, ele dispunha apenas de aproximadamente 2 minutos, tempo insuficiente para a explicação de seus projetos, bem como de sua viabilização. Agora eu tenho um parágrafo completo, tá certo? Eu não só digo no meu texto, tá bom, que o tempo de exposição do candidato é mínimo. Eu dou um exemplo. Dário Barbosa, ele tinha apenas 2 minutos. Isso é insuficiente. Como é que eu vou saber se esse candidato é bom ou não? Que ideias eu vou ter se eu tenho apenas 2 minutos de exposição? Então, veja só o que é que eu digo. O programa eleitoral, essa é a ideia núcleo. O programa eleitoral não determina totalmente. Por que não determina? Por que o programa não leva você realmente a ficar convencido em votar em candidato tal ou não? Por causa do mínimo tempo de exposição do candidato na televisão. Aí o que é que eu fiz? Estava incompleto, que eu só disse isso. Eu peguei, coloquei o exemplo de Dário Barbosa, que foi candidato a prefeito. Ele tinha cerca de 2 minutos de exposição, o que era insuficiente para a gente conhecer um pouco mais o nosso candidato. Então, o que é que eu fiz? Dei um exemplo e ainda fiz um complemento. Agora, eu tenho um parágrafo completo, um parágrafo adequado. Às vezes a gente acha, está fazendo a nossa redação, e acha o seguinte, não, tá bom, tá ok, eu estou entendendo, tá bom, já está suficiente. Mas, na verdade, lembre-se disso, quando o corretor estiver lá observando, ele vai fazer aquelas reclamações que eu costumo fazer na redação do meu aluno. Está faltando isso, porque você não coloca aquilo? Está faltando um exemplo. Faça uma melhor análise crítica. Tudo isso vai acontecer com o corretor. Então, por que a gente vai dar esse cabimento ao corretor? Não. Vamos fazer um texto para que realmente fique sem ter o que dizer. Está ótimo, está bom. E ele fique lá procurando o erro o tempo todo e não vai encontrar. Por quê? Porque você está fazendo uma redação para deixá-lo
mais confiante do que o texto que você fez é um texto de qualidade. E uma saída boa, eu te coloquei agora, é você completar realmente o argumento. E como? Acrescentando um exemplo, melhorando sua análise crítica, fazendo sua reflexão. Com isso, nós iremos desenvolver melhor o nosso texto. E o que fazer, Rosenberg, para que a gente não tenha meramente o argumento colocado? Não é? Você vai, de uma certa forma, trabalhar um pouco mais sua leitura. Né? Você vai buscar recursos de leitura, vai ler uma revista por semana, pelo menos, assistir a bons programas, estar acompanhando os telejornais. Tudo isso tem que acontecer, para que você se sinta mais informado e não apresente uma redação como se fosse aquela redação meramente obrigatória em um contexto qualquer. Nós estamos nos preparando para passar no vestibular. E a nossa redação tem que ser com mais qualidade. A nossa redação tem que ser mais completa, porque isso é o resultado de todo o nosso trabalho durante o ano. Chegamos ao vestibular e vamos apresentar qualquer coisa? Não. Então a gente precisa, na hora, lembrar de uma obra literária. É difícil? É. Realmente, é difícil. Né? Mas se você não lembrou da obra, lembre de algum fato. Eu lembrei de Dário Barbosa. Lembre-se que essa proposta aí foi uma proposta que aconteceu há 2 anos. Né? Mas se nós pensássemos hoje em aspectos políticos, nós lembraríamos, por exemplo, de Serra, lembraríamos de Dilma, né? Lembraríamos do tempo de exposição, né? Lembraríamos dos debates, por sinal, muito cansativos, porque a gente só vê briga, só vê confusão de um lado e de outro e nada de proposta de qualidade. Então você vai lembrar de alguma coisa. Se não lembrar desses fatos envolvendo os políticos, você vai lembrar de um filme, né? Um filme bem exposto, um filme bem trabalhado. Ele realmente faz com que seu texto fique rico. Né? Mas, Rosenberg, eu não gosto de colocar filme porque filme é ficção. O filme é uma ficção que trabalha uma realidade. Né? É uma visão simbólica de uma realidade. Não tenha preconceito, não. Excelentes universidades no país, hoje, estão exigindo não só a leitura de obras literárias, mas também filmes. Uma lista de filmes para que você possa assistir e usar como questão, como análise interpretativa, fazendo resenha, fazendo questões críticas, discursivas, fazendo questões objetivas. Nós não poderemos desprezar a importância de filmes, né, em nosso texto, tá bom? Alguns programas de televisão que possam realmente trazer mais informações para vocês. Então, esse primeiro problema, galera, completar o seu argumento, ele vai exigir de você mais informação, mais conhecimento. Técnica, também. Você não pode achar que fez um argumento, está completo, está ok. Não. Ele está sempre precisando de mais, está sempre precisando de qualidade, está sempre precisando de uma reflexão. E isso se faz a partir de uma leitura, a partir de um grande conhecimento que você vai colocar. Vamos agora para o segundo problema. A ausência de um argumento. Tão complicado quanto deixar um argumento incompleto é faltar um argumento no seu texto. 3 argumentos representam um bom número de provas para justificar sua tese, em uma redação de 40 linhas. A ausência de um deles interfere no processo de conhecimento, certo? Então, nós temos a necessidade de argumentar. A UFRN esse ano, para você ter uma ideia, principalmente para quem está fazendo vestibular pela primeira vez, exigiu 2 argumentos no mínimo. Nós temos 40 linhas. Você está desenvolvendo seu texto. Vai fazer vestibular na UFRN, chega lá, o que é que ela disse? Coloque 2 argumentos no mínimo. Veja bem, eu entendo dessa forma, se eu fosse um aluno. Eu vou fazer vestibular, a universidade diz, faça 2 argumentos no mínimo. Eu não sou aluno mínimo. Você é aluno mínimo? Eu não sou. Então, não vou fazer uma redação com o mínimo que pedem que eu faça. Vou fazer redação com o máximo de qualidade. Então, no mínimo, galera, eu vou colocar 3. Eu não vou colocar o mínimo do mínimo, não. E aí, terminou sua redação? Terminei. Ó, fez quanto? Eu fiz o mínimo, eu sou aluno mínimo. Você não é aluno mínimo. Então, mude essa realidade e coloque 3 ou mais. Depende da letra.
Uma letra grande, por exemplo, média, não dá para estar fazendo mais de 3 argumentos. É como no Enem, 30 linhas, fazer 2 argumentos. Ah, minha letra é muito pequenininha, Rosenberg. Faça 3. Né? Essa história de que escrever muito é um problema, porque escreve muito, dá mais condições do corretor encontrar erro, pelo amor de Deus, isso é preguiça. Vamos escrever muito e escrever com qualidade, certo? Escrever 40 linhas para encher a linguiça, para enrolar, de forma nenhuma. Isso não é adequado. Agora, escrever 3, quando a universidade pede 2, você demonstra para o corretor que você está interessado, que você quer algo mais. Vamos ver um exemplo, ainda pegando essa mesma temática, né, que nós estávamos trabalhando. Olha só, um segundo argumento que nós poderíamos colocar, algo a mais. Olha bem, quando já se tem uma imagem definida no inconsciente coletivo, como aconteceu com os apresentadores de televisão Micala de Souza, atenciosa, doce, preocupada com os pobres, e Paulo Wagner, crítico, revoltado, atencioso aos problemas, a propaganda eleitoral contribui substancialmente reforçando o que representa cada candidato. Tal assertiva se confirma, veja que está completo, tem o exemplo, análise, tudo. Não vou precisar daquela completude que eu estava trabalhando antes. Tal assertiva se confirma com o sucesso obtido por eles quando da última campanha em Natal. Micala foi eleita prefeita, já no primeiro turno, e Paulo Wagner, o vereador mais votado. Tá bom? Então veja só. O que é que aconteceu? Agora eu tenho um outro argumento, tá bom? Então a gente tem que pensar em acrescentar uma informação, para a gente ficar com 3 argumentos, no caso de uma redação da UFRN, não, Jonathan, com 40 linhas, tá certo? 30 linhas, 2 ou 3, isso aí vai depender da letra. O que é que aconteceu agora? Lembre-se que eu tinha dito a vocês, antes de apresentar o primeiro exemplo, né, que a UFRN quis saber se o programa eleitoral determinava o voto. Você diria que sim ou não, totalmente ou parcialmente. Era essa a intenção da universidade. Eu disse que o programa não necessariamente ele vai levar você a votar em candidato 1 ou 2, X ou Y. Principalmente por quê? Aí eu apresentei o primeiro argumento. Por causa do tempo de exposição. É mínimo. Aí deu o exemplo, de um candidato a prefeito que com 2 minutos tinha pouco tempo para expor bem as suas ideias e a gente conhecer, no caso, o seu programa de governo. Mas eu disse depois, lembre-se, estou tentando convencer o meu corretor, o meu leitor, de que o programa eleitoral ele determina em parte. Por que em parte? Porque se houver, como no caso da nossa prefeita Micala e do nosso apresentador e hoje vereador e hoje deputado federal Paulo Wagner, já uma exposição constante na mídia, isso facilita. Veja que com 2 minutos, Dário não tinha grandes chances de apresentar o seu programa. Agora, eu estou vendo lá Paulo Wagner apresentando o seu programa, certo? Diário na televisão. Estou vendo lá Micala, nossa prefeita, apresentando o programa. A partir do momento em que essas pessoas têm 2 minutos no programa eleitoral, o inconsciente coletivo da sociedade não vê aquilo mais em 2 minutos. Porque aquilo ali, os 2 minutos vão reforçar o conhecimento que nós já temos. Nesse caso, o programa eleitoral determina, sim, o voto. Facilita. Poucas informações que os candidatos vão passar já serão suficientes para você lembrar do programa. Então, faz-se uma ponte do programa eleitoral com o programa que esses 2 candidatos já têm na televisão. Então, fica muito mais fácil convencer, fica muito mais fácil apresentar suas ideias, apresentar seus programas diante de uma massificação que já existe sobre essas pessoas. Agora, no caso de uma pessoa que só tem 2 minutos, se você não o conhece insistentemente da mídia, da televisão, dificulta.